A gente fala agora do caso do Telegram. Os responsáveis pelo Telegram se pronunciaram sobre a suspensão do aplicativo aqui no Brasil. De acordo com o cofundador da plataforma, Pavel Durov, a Justiça brasileira solicitou dados tecnologicamente impossíveis de obter e disse que vai recorrer da decisão. Ele mencionou ainda a possibilidade de abandonar mercados, sinalizando deixar o mercado brasileiro. O aplicativo de mensagens está suspenso desde quarta-feira, depois que a empresa não forneceu informações sobre grupos nazistas e neonazistas à Polícia Federal. O argumento do Telegram foi de que os chats e grupos solicitados já haviam sido excluídos. José Maria Trindade, a gente vê muita insatisfação, né, para todo lado, né, tanto com das empresas de redes sociais, né, tanto com o projeto em discussão lá no Congresso Nacional, como com essa medida aí, a pedido do governo federal, né? Como sempre, é um mundo novo, toda novidade provoca mesmo essa discussão e ela tem que ser feita, ela obrigatoriamente tem que ser feita. A internet não pode ser uma terra de ninguém, onde há uma distância da realidade e da internet. Na internet é o lugar que faz tudo, pode fazer propaganda enganosa, pode tudo, ninguém tem opinião, todo mundo pode agredir os outros e pronto. Não é preciso censurar, mas é preciso identificar e dar uma resposta. Olha, Vitor, eu me considero como um passageiro da transformação. Quando eu me formei lá na FAF-BH e vim para o trabalho, era máquina de escrever e pronto. Cobria a Constituinte com máquina de escrever, sem Google, sem nada. E, enfim, fui me atualizando. E é assim o processo. E olha, Mota, você fala em retrocesso aí, eu sei que você diz que é apenas uma ameaça, mas nunca. O mundo não retrocede em nada. Eu costumo falar de uma catraca de bicicleta. Se rodar para trás, roda, gira, mas não acontece nada, só para frente. Então o mundo é assim. A tecnologia chegou, ela é inevitável, mas é preciso fazer adaptação. Agora, não é preciso votar uma lei tão grande, tão cheia de restrições. Basta cumprir a Constituição. A farmacologia constitucional já cura esse problema que nós estamos tendo na internet. A gente não pode negar que a internet está com problemas, né? São pessoas vendendo armas na internet, crimes de pedofilia e tal na internet, né? Mas é preciso o quê? Aplicar a lei que já existe. A Constituição já proíbe o anonimato. Pronto. Quem é anônimo na demonstração de opinião já está contra a lei. O que me preocupa, Vitor, é porque eu sou do tempo, sou um jornalista ali de raiz. E vejo que os veículos de comunicação estão presos a normas antigas e os novos veículos que são concorrentes. Me dizem, não são. São concorrentes, sim. Hoje o maior faturamento de mídia é o Google, maior do que todas as empresas. Então, que tal deixar desse jeito as mídias sociais e levar os veículos de comunicação, inclusive a Jovem Pan, para esse lado, onde a opinião dos que falam é a opinião dos que falam. Eu não tenho nada com isso, mas não é assim. Então, trata-se de uma concorrência desleal. Por outro lado, o consumidor destas plataformas está no desamparo, está na chuva, está no vendaval. Ele não sabe a que tem direito. Na minha opinião, o próprio Código de Defesa do Consumidor garante ao que entra numa dessas plataformas direitos de consumidor. Não precisa pagar para ter direitos de consumidor, mas quando você entra, assina um contrato de adesão. Então, está esquisito e o que precisa é cobrar. A gente não pode fazer um discurso de que está tudo bem, não precisa de lei, precisa cobrança. Entendo que precisa Ministério Público estudar a lei e começar a cobrar dessas empresas responsabilização, como nós aqui na Jovem Pan somos responsabilizados e temos responsabilidade. Então é preciso sim trazer para a realidade essa coisa nova, esse mundo maravilhoso. Não é acabar, não é censurar, mas regulamentar. E regulamentar para mim é dar responsabilidade. E aí, Cláudio Dantas, como é que será que vai terminar esse impasse então, Dantas, envolvendo o Telegram? A Justiça determinou que o aplicativo entregasse os dados, a empresa disse que não tem como, que do ponto de vista da tecnologia nem é possível conseguir essas informações. A empresa agora ameaça sair do Brasil. Será que vai ser esse o desfecho, Dantas? Olha, Brown, para você ver a ironia das coisas. Nós estamos discutindo regulação das plataformas,
o que inclui mensagerias, aplicativos de mensagem e etc. E nós temos uma decisão de um juiz que tira um aplicativo do ar por causa de uma investigação. Está tudo errado nessa história. Está errado porque, olha, o Telegram, ele diz o seguinte: eu, para garantir o uso, né, da minha plataforma, da minha tecnologia, eu garanto ao consumidor sigilo total, criptografia de ponta a ponta. Nem nós do Telegram temos acesso às mensagens que são compartilhadas, que são trocadas. Isso, do ponto de vista de quem está usando o aplicativo, é fenomenal. É um diferencial daquela tecnologia, daquela plataforma. Naturalmente, isso também é um convite ao crime. Todo tipo de criminoso, toda espécie de crime. O que se deveria estar discutindo aqui no Congresso, nesta suposta lei que está em cima da mesa, é justamente de que maneira, e aí conversando com as plataformas, de que maneira é possível garantir que certos dados, perfis e certos conteúdos possam ser guardados, possam ser preservados para fins da instrução penal, para fins de acusação, de denúncia, para fins de uma investigação que leve à prisão ou que leve ao desmantelo de uma rede criminosa, né? De uma rede de pedofilia, de uma rede de narcotráfico, de uma rede de nazistas, ou seja lá o que for. Mas não, nós estamos num debate paralelo, num mundo paralelo, desconsiderando as urgências, que são como essas. Agora, a justiça também, por outro lado, ela toma uma atitude que ela é absurda, que ela é bruta. É como se você resolvesse, em função de um acidente de trânsito, mandar parar de vender carro. Olha, nenhum carro mais pode sair da garagem, porque teve um acidente com morte no cruzamento. Aqui pegando até a figura de linguagem aqui usada pelo Zé Maria mais cedo. Se o Telegram precisa responder à justiça, claro que ele precisa. Se ele deve fornecer dados, claro que precisa fornecer esses dados. Se ele pode ser punido por não fornecer, que seja punido. Mas que não se puna os consumidores. Você imagina milhares, milhões, centenas de milhões, dezenas de milhões de pessoas utilizam esse aplicativo no Brasil e estão impossibilitadas de utilizar, e utilizam para negócios, né, para o seu trabalho, para relações sociais, para estudos, para uma série de atividades. Como é que a decisão de um juiz, né, suspende o uso do aplicativo e pune cidadãos que não têm absolutamente nada a ver? Está tudo errado nessa história. Roberto Mota, será que uma situação parecida, Mota, com aquela vivida pelas empresas de transporte, que também falam em deixar o Brasil caso avance a regulamentação defendida pelo governo? Existe o risco de que o mesmo aconteça com as gigantes das redes sociais, ou seria algo muito radical, Mota? Existe sim, Brown. Eu acho que a gente pode inaugurar aqui no Pingos nos Is um placar com essa frase: vou deixar o Brasil, e marcar, né, colocar lá um contador para cada vez que a gente ouvir essa frase nos próximos anos. Eu tenho medo que serão muitas vezes. Essa decisão não é inédita, né? A Justiça de São Paulo, em 2015, determinou o bloqueio do WhatsApp, que o WhatsApp saísse do ar por 48 horas. São decisões absurdas, né? É como o Dantas explicou. É como se uma operadora de telefonia se recusasse a fornecer dados e a justiça determinasse que todos os telefones celulares fossem desligados, tá? É como se uma empresa aérea se recusasse a fornecer dados e a justiça decidisse que então nenhum avião mais decola, ninguém mais pode viajar. Eu acho curioso esse episódio estar acontecendo agora, justamente quando está em discussão uma lei que oficializa a censura nas redes sociais, justamente com a justificativa de combater fake news. Olha, pode ser simples coincidência, mas é que estão acontecendo coincidências demais ultimamente no Brasil. Parece que o objetivo dessa operação é combater atividades neonazistas. O nazismo é uma ideologia abjeta. Ele merece todo o repúdio e merece sofrer todas as ações legais que são possíveis dentro de uma democracia.
Exatamente a mesma coisa deveria se aplicar ao comunismo, porque apologia a ideologias totalitárias não podem ter nenhum lugar dentro do Estado de Direito. E a repressão ao uso de meios de comunicação para cometer ou para incentivar crimes é absolutamente necessária, não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas ela tem que ser feita dentro da lei, respeitando os limites do Estado de Direito e respeitando os direitos fundamentais. Ou então, toda semana nós vamos estar aqui anunciando mais uma empresa que decidiu encerrar as operações e sair do Brasil. Pavinato. É engraçado, esse caso do Telegram, ele prova que esse projeto ele é absolutamente inútil, porque ele estabelece coisas que já acontecem no Brasil, desde as eleições. Veja, se dizem que esse projeto ele é importante para que se possa suspender contas em determinada circunstância, isso quer dizer o quê? Que as contas suspensas por ordem judicial das eleições até aqui foram ilegais. Não existe previsão legal, está aqui nessa lei que dizem que é uma novidade. Não é. Na verdade, a leitura do direito é sistêmica, só que ninguém lê o direito, muito menos é capaz de fazer uma interpretação sistemática. A questão do Telegram solicitou dados impossíveis. É claro que é impossível. Aliás, o que esta lei determina, que diz respeito ao caso do Telegram, é algo absolutamente inconstitucional. Eu falei, são 110 páginas de abobrinha, de coisas que já existem e que pedem para que esses aplicativos de mensagens guardem por um determinado tempo para eventual análise. Eu vou explicar por que é impossível mesmo. O Telegram é um serviço de mensagens que promete sigilo e não guardar registro das mensagens trocadas. Esse é o atrativo do Telegram. A Constituição Federal, ela diz o quê? A Constituição Federal, no artigo 5º, ela diz que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial. Veja, só a ordem judicial pode mandar que um aplicativo, por determinada circunstância que a lei permita, guarde por determinado tempo a troca de mensagens. Vamos imaginar, senhores, que nós vivemos na época das cartas. Isso aqui é como se eu obrigasse o correio a fazer uma xerox de todas as cartas, de todas as correspondências trocadas do país. Então ele tem que fazer ele tem que abrir o envelope, fazer uma xerox e guardar com o compromisso de que ninguém tem acesso, ninguém vai ler. Você acredita? Nem a velhinha de Taubaté acredita nisso. Então, o que o Telegram está passando neste momento é exatamente isso. Se isso foi apagado, se ele não tem mais registro, ele não poderia ter sido suspenso. O que poderia se alegar na defesa do Telegram é justamente isso. Ninguém pode violar a correspondência. E se não há ordem judicial para que se guarde, não pode haver ordem judicial para que se apresente um conjunto de mensagens que antes não foi determinado a sua guarda.